Amém, amados. Terça-feira, 7 de setembro. Aleluia. E olha o tema, amados. Meu devocional que eu e minha esposa usamos toda noite. Olha o tema. Escrito há um ano atrás. Liberdade. Deus já sabia que hoje o Brasil inteiro estaria orando, clamando, indo para as ruas em busca de liberdade. Deus sabe de todas as coisas. Liberdade é o tema dessa devoção. Leia em sua Bíblia João 8, 31 a 38. Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João 8, 31 a 36. Todo ser humano quer ser livre, independente, quer liberdade. Jesus... Eita, celular abençoado. Todo ser humano quer ser livre, independente, quer liberdade. Jesus fala em liberdade. Porém, no Evangelho de João, capítulo 8, Jesus não está falando de uma liberdade política, e nem daquela que nós imaginamos e nos esforçamos para conquistar, mas a liberdade que brota da cruz do Calvário. Ele está falando da situação difícil da humanidade que vive sobre o peso do pecado e sobre o peso do jugo que pessoas que não conhecem a Deus e têm poder sobre o povo, colocam sobre o povo. O mestre diz: quem peca é escravo do pecado. Essa escravidão leva à opressão, à angústia, a desespero e à condenação ao inferno. A única maneira de sermos livres dessa escravidão é sermos totalmente dependentes de Deus e do seu maravilhoso amor, revelado em nosso Senhor Jesus Cristo Salvador, que é o único e verdadeiro Deus que nasceu de uma virgem, morreu numa cruz e ressuscitou, está vivo, sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por vocês. É uma questão de dependência ou morte. Ou cremos em Jesus e Ele nos liberta e salva do pecado e da morte eterna, ou seguimos no caminho da condenação e morte eterna. Ter a liberdade que brota do sangue de Jesus derramado na cruz é ter a verdadeira liberdade. Se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. A pessoa liberta por Jesus das amarras do pecado e da morte não é livre para fazer o que bem entende. É livre para fazer o que Jesus quer. Deus te abençoe, Mariana, Maura, Faller, Deus abençoe vocês, Pastor Paulo, Deus te abençoe em nome de Jesus. É livre para fazer o bem, para amar a Deus com todas as forças e amar ao próximo sem qualquer discriminação. Jesus sabia que o povo discriminava uns aos outros. Os poderosos usavam os fracos como escravo. Os poderosos cobravam altos impostos do povo, para que quanto o povo mais na miséria ficasse, mais na dependência dos poderosos deveriam ficar. Hoje não é diferente, amados. As leis que são feitas em nosso país são totalmente contrárias àqueles que mais precisam de proteção do Estado. Assim podemos proclamar em Jesus: conhecemos a verdade que nos liberta do pecado, da condenação e nos livra do inferno. Em Jesus e por meio deles temos o perdão, a vida e a salvação. E em Jesus somos verdadeiramente livres. Livres para amar, livres para perdoar, livres para ajudar, sem esperar recompensa. Isso é liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De nada adianta conhecer a verdade. Apenas conhecer a verdade, ela não liberta ninguém.
não liberta ninguém. Conhecer a verdade e praticar essa verdade, aí você será livre. Não adianta conhecer a verdade e não colocar em prática. Conhecer a verdade e não colocar ela em prática é o mesmo que não conhecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você colocar a verdade em prática, você vai ser liberto. Se você está no pecado, agora você conhece que aquilo que você pratica é pecado, você deixa de praticar, você está colocando a verdade em prática. E aí você não vai mais cometer o mesmo pecado. Isso é colocar a verdadeira e real verdade em prática. Amados, chegar diante de Deus e dizer que não conhecia a verdade, lamento te dizer, essa desculpa não vai colar lá no céu. Não vai colar. Sabe por quê? Porque até nas ilhas mais longínquas da Malásia, os nativos já conhecem Jesus. Isso mesmo. O satélite que está lá em cima leva a palavra de Deus para qualquer lugar. Aqui no Brasil, ninguém pode chegar diante do trono de Deus e dizer, Senhor, eu não vivi a verdade porque eu não conhecia a verdade. Ele vai chamar de mentiroso e vai mandar para o inferno. Essa é a dura realidade. Porque todos sabem que o único e verdadeiro Deus é Cristo Jesus. Ele é a porta de entrada para o reino celestial. As pessoas conhecem a verdade, mas não querem praticar. E o que é pior? Muitas pessoas pregam a verdade, mas não vivem a verdade. Ensinam a verdade para os outros, mas não praticam. Esses são os lobos mercenários. Sobem no altar das igrejas para ensinar a verdade. Mas fora da igreja eles levam uma vida pior do que aqueles que servem ao Deus do pecado chamado Satanás. Amados. Por isso que Jesus disse que esses chegarão diante dele e ele vai dizer, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Então presta atenção nisso, amados. Conhecer a verdade e não praticar, você vai ter uma condenação maior do que aquele que realmente não conheceu a verdade. Porque conhecer a verdade e não praticar é pecado. E Nelva, Deus te abençoe, é pecado. Jesus deixou bem claro, quanto mais você sabe, quanto maior teu conhecimento, maior vai ser cobrado de você. Então já teve pessoas que disseram isso para mim, pastor, eu não quero aceitar Jesus, não quero me batizar, porque se eu me batizar, eu vou ter que mudar de vida, e eu não quero mudar de vida. Sabe o que vai acontecer com uma pessoa dessas diante de Jesus? Jesus vai dizer, você não me aceitou, você não me quis, agora eu também não te quero aqui no céu, vai para o inferno. Amados, é a verdade. Não adianta vir aqui na internet, como eu vejo muitos virem para a internet e falar assim, se você vier para a minha igreja, você não vai ter mais problema. Se você me mandar 10 mil, você não vai ter mais problema. Se você mandar 20 mil, você vai ganhar um carro novo. Mentira, conversa, são um lobo mercenário. E está assim de gente na internet roubando o povo. Conhecem a verdade, mas não vivem. Vão parar no lago do fogo eterno. Ah, mas Deus é amor, pastor. Continua sendo e vai ser sempre Deus é amor. Mas olha o que diz o versículo todo. Só querem ler a parte A do versículo. Deus é amor, vírgula. Porém a justiça e fogo consumidor. A justiça de Deus e o fogo de Deus ninguém quer. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus é do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. E você vai ser julgado pela Bíblia toda, não apenas por um versículo. Ah, pastor, que o menor versículo da Bíblia e Jesus chorou. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus continua chorando hoje. Que é isso, pastor? Toda vez que um filho de Deus vira as costas para ele e vai servir a Satanás, ele chora. Chora de tristeza. Ereni, Deus te abençoe. Marlene Campos, Deus te abençoe. Toda vez que um servo ou uma serva de Deus que servia Jesus virou as costas para Jesus e foi servir a Satanás, Jesus chora. Chora de tristeza, porque o seu amor é muito grande. E ele morreu numa cruz pregado, com uma coroa de espinho na cabeça, com o corpo dilacerado por mim e por você, porque ele não queria que nós continuássemos nas trevas, não queria que nós continuássemos servos de Satanás, não queria que nós vivêssemos praticando o mal. Ele não queria que nós ficássemos se vingando dos outros. Se alguém te dá um soco na cara, dá outra face. Deixa eu te dizer uma coisa para vocês, amados.
Muitos pregadores dizem, se alguém te dá um soco na cara, dá outra face para a pessoa dar um soco aqui. Deixa eu te falar. A Bíblia tem que ser estudada, amados. Não é pegar uma Bíblia, botar no baixo do braço e sair dizendo que é pregador. Eu fiz 2 faculdades de teologia para aprender um pouco da palavra. Amo orar. Deus me deu o dom de libertação, de cura, de visão, de revelação. Isso é através da oração, do jejum, da busca da madrugada, dos montes. Mas a palavra de Deus diz crescer na graça. Jejum, oração e conhecimento, leitura e estudar. Por que para ser médico tem que ir numa faculdade? E para ser pastor não precisa? Marlene, Deus te abençoe. Por que para ser pastor não precisa de uma faculdade? Eliseu tinha 50 homens na escola de profeta. Lembram quando caiu o machado no rio? Eles tinham ido cortar madeira para aumentar a escola de profeta. Tinha que ficar 3 anos na escola de profeta para depois sair como profeta. As coisas não são assim, amados. O evangelho não é em 99 que qualquer um pode sair vendendo por aí, não. E você também não fique comprando o evangelho de 1,99, que no dia do juízo final você vai pagar mais caro do que 1,99. Quando Jesus disse, se alguém te bater numa face da outra, ele está dizendo o seguinte, se alguém te dá um tapa, não responda com outro tapa. Você fica calado e fala assim, ó, eu não vou te bater porque eu amo você. Se você quer me dar outro tapa, dá. A pessoa não vai dar. Sabe por quê? Porque quando um não quer, 2 não briga. É isso, amados. É não responder com violência, mas responder com amor. Você me bateu, mas eu não vou revidar. Quer bater de novo, bate. A pessoa não vai bater. Ela perde o jeito. Ela vê que você não vai brigar, que você não quer confusão. A pessoa desmonta na tua frente. Se arrepende, até desculpa, vai te pedir perdão por aquilo que ele fez. E aqui, em João 8, 31, 38, diz, quem tem o filho tem o pai. Quem não tem o pai não tem o filho. Não, mas eu só acredito em Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém. Jesus vai te prover ouro e prata. Mas eu creio no Deus da salvação. Amém. Todos cremos no Deus da salvação. Mas e por que uns só pregam prosperidade? Só pregam prosperidade. Não pregam o Deus da salvação. O Deus que liberta de demônio. Lilian, Deus te abençoe. O Deus que te liberta de demônio. O Deus que te liberta de enfermidade. Por que não querem mais colocar a mão na cabeça? Em nome de Jesus. Olha no Facebook aí. O meu trabalho que Deus me deu. Olha no Instagram, olha no canal no YouTube. Orar para Deus libertar. Entra no meu Facebook, olha a campanha de quinta-feira. Ou assista quinta-feira ao vivo que Deus faz. Pelo poder e autoridade dele. Porque ele disse, eis que te dei poder e autoridade para curar os enfermos e expulsar demônio. Mas presta atenção. A maioria não quer orar para expulsar demônio. Por quê? Porque leva uma vida errada fora do altar. E aí sabe que se for orar para expulsar um demônio, o demônio vai jogar o pecado dele diante da igreja. Por isso, amados, que terça-feira que vem, às 19 horas, toda terça, a partir de semana que vem, às 19 horas até às 20 horas, eu vou estar aqui ministrando para vocês a hora da libertação. Amados, é um trabalho totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver. Eu vou ensinar aqui sobre libertação, que um dia Deus me tirou das trevas e hoje estou na luz pela misericórdia dele. As pessoas vão me fazer pergunta aqui e eu vou responder sobre libertação. Pessoas que ouvem vulto dentro de casa, a lâmpada acende sozinho, chuveiro abre sozinho, porta que bate, estralo na casa, grito de madrugada e uma série de coisas. Esse trabalho de libertação que eu faço nas casas, em lojas, em comércio e apartamento, eu vou estar ensinando para vocês aqui no Facebook a partir de terça-feira que vem, às 19 horas até às 20 horas. É 1 hora. Vai ser a hora da libertação. Porque, amados, nesses últimos 5 anos, o que eu mais tenho orado é por servo e serva de Deus, oprimida por Satanás. Tenho orado mais por servo e serva de Deus para libertar de espírito maligno do que dos próprios ímpios. A coisa tá feia, não tá brincadeira. Vamos voltar aqui. Todos nós queremos liberdade. E Jesus nos deu liberdade. Jesus pagou a nossa dívida. Franklin, Deus te abençoe, meu irmão. Estava assistindo o pastor Valtair há pouco. Amados, Jesus nos deu liberdade. Pagou a minha dívida e a tua dívida. Ele zerou a nossa conta. Zerou. Nossa conta estava super negativa.
Satanás fazia com nós o que nós queria. Jesus foi e pagou nossa conta. E além de pagar, ainda nos comprou com sangue na cruz do Calvário. Por isso que nós somos livres para amar, para perdoar, para pedir perdão, para ajudar com cesta básica. Olha aí no Facebook. Hoje à tarde eu e minha esposa vamos fazer evangelismo num bairro carente, levar cesta básica e levar a palavra de Deus. Isso é amar as pessoas. É amar as pessoas. Rua lá, puro buraco, lama, esgoto na rua. Você não vê carão lá não, irmãos. Você não vê esses pastores famosos da televisão e fazer esse trabalho na favela, eles não vão. Lá não dá dinheiro, irmãos. Dá despesa de gasolina, de tempo e ainda levar a cesta básica. Mas a gente faz isso por amor, não é para aparecer. Quem aparece lá é Jesus, porque a gente ora e clama em nome de Jesus para dar liberdade para aquelas pessoas e prosperidade na vida delas. É assim que funciona. Ah, pastor, mas você é psicanalista. Eu sou psicanalista formado, graças a Deus. Mas eu não uso psicanálise quando eu estou falando de Deus. Psicanálise é no consultório. Fora do consultório é a palavra de Deus. E no consultório, muitas vezes eu uso a palavra de Deus, porque sem Deus não há cura de depressão, não há cura de opressão. Pessoas que vão lá no consultório, na verdade não estão com problema de depressão, mas estão com problema maligno de feitiçaria, de amarração, de um monte de coisa errada. Aí eu uso a palavra de Deus, e é Deus quem liberta. Jesus quer dar liberdade para nós, mas é a liberdade que brotou do sangue dele derramado na cruz do Calvário. E essa liberdade você não compra, não acha de comprar na feira, nem embalado no supermercado, você não compra. Sabe como que você conquista essa liberdade? Levantando a mão, aceitando Jesus, se batizando e sendo membro de uma igreja, tomando santa ceia do Senhor e aí não praticar os pecados que praticava antes de ser batizado. Aí você conquista a verdadeira liberdade. Muitos me perguntam, pastor, por que vocês fazem festa na igreja e todo mundo leva aquele monte de comida e guaraná para tomar? Não tem uma cerveja para tomar? Não, não tem. Sabe por que não tem? Eu não preciso de cerveja para me alegrar. Eu preciso só me embriagar com o Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriaguei com vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo de Deus. Decantaraná, súbia, decantaramanai, eramai, decantaragandolha, menepaz, juricã, decanda, ribalamã, decanta. Deus é o que nos embriaga da sua alegria, do seu poder. É Ele que nos liberta do povo que não quer que nós pregamos o Evangelho. É Deus que nos livra, é Deus que nos protege, é Deus que nos guarda, é Deus que abre porta onde não tem. Deus que abençoa no tempo, fora do tempo, em qualquer lugar, Deus nos abençoa. É Deus que nos dá os livramentos. É por isso, amados, que chegou mais uma caixa desse livro, que é o meu testemunho, Barreira da Morte é prova de um milagre. São 400 livros já. Aqui, eu não tinha esperança nenhuma de sair vivo de uma UTI. Quando tiraram meu intestino grosso, não tinha esperança nenhuma. Eu estava entubado, nem sabia. Minha esposa e minha filha que falam, que o médico falou, ó, se vocês acreditam em Deus, orem. Porque diante do homem, não tem o que fazer, não tem chance. E aí eu tive essa experiência. Fiquei 15 anos lá em cima. Aqui embaixo representa 18 horas. Esse livro você pode ter na tua casa. Basta você me pedir, eu te envio pelo correio. Com R$20 você tem esse livro. E você vai ficar sabendo de onde Deus me tirou. E o que Deus fez por mim. Sara, Deus te abençoe, de Cantaranaga, Sube de Cantaramanai. Sara, quando eu vi o teu nome aqui, veio a palavra. Diga para ela, lê, antes de deitar hoje, o Salmo 27, porque Deus tem algo muito forte para falar com você, Sara, no Salmo 27. Eu falei, Senhor, passa para mim que eu falo para ela. Deus falou, não. O que eu tenho para falar para ela é na intimidade com ela. E de Cantaranaga, Sub de Cantaramanai. Diga para ela ler o Salmo 27. E eu vou dar a resposta que ela tem pedido para mim nas orações. Então, Sara, leia Salmo 27 depois. Eu já estou terminando. Depois você leia
o Salmo 27 e vai ter uma resposta poderosa que você está buscando dentro da palavra de Deus, e ela está dentro do Salmo 27. E o Espírito Santo de Deus vai te revelar através do Salmo 27. Eita, glória de Deus, aleluia! A pessoa liberta por Jesus das amarras do pecado e da morte não é livre para fazer o que bem entende, é livre para fazer o que Jesus quer. Ei, Deus poderoso! Por isso que Jesus disse, nós vivemos no centro da vontade dele. Cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas sobre a nossa cabeça nada cairá, porque a mão dele está sobre nós, para libertar, para salvar e para nos transformar. Basta levantarmos a mão e aceitarmos Jesus como Salvador, e o Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai nos libertar de todas as amarras de Satanás, de toda a escravidão do pecado desse mundo. E no dia em que Jesus rasgará as nuvens do céu e dirá, vinde e benditos do meu Pai, nós encontraremos com ele nas nuvens, no dia do grande arrebatamento. Jesus dirá, vinde e benditos do meu Pai, vós que fostes livre na cruz do Calvário, que eu vos comprei com o preço precioso de sangue. Venham, entram na mansão celestial e vivam comigo eternamente. Deus abençoe a todos. Até terça-feira que vem, a hora da libertação, das 19 às 20. Prepara as perguntas que você quer fazer para mim, porque eu vou estar respondendo para você aqui, ao vivo e a cores, para todo mundo ouvir, em nome de Jesus.